Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8. Do mar tempestuoso às nuvens do céu. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos como suplicantes da tua bênção, suplicantes da tua graça, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra para estudarmos as profecias, que o Senhor nos abra a mente. Que o Senhor permita que jorre luz celestial sobre cada texto que vamos estudar e que o Senhor fale ao nosso coração, preenchendo as nossas necessidades espirituais. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Do mar tempestuoso às nuvens do céu. Queridos, o livro de Daniel nos apresenta 4 esboços proféticos. Capítulo 2, 7, 8 e 11. Cobrem praticamente os mesmos períodos de tempo, mas com uma diferença. Cada visão que Deus dá vai avançando no tempo. Por isso as profecias de Daniel têm 2 características. A primeira é a repetição e a segunda é a progressão no tempo. Por exemplo, as repetições servem para confirmar o que já foi revelado e preparar a mente do estudante para as novas e mais abrangentes revelações. Descerra-se a cortina do futuro e são revelados detalhes que só a mente onisciente de Deus poderia saber. O capítulo 2 nos revela o tempo que transcorreu desde os dias de Nabucodonosor até a volta de Jesus Cristo. Porém, queridos, historicamente o capítulo 2 para no ano de 476, com a queda do Império Romano e o surgimento das 10 nações da Europa. Historicamente é assim. Porém, aparece ainda no sonho a pedra, que é a volta de Jesus. Quando você chega no capítulo 7, você percebe que começa com Babilônia e avança através de todos os impérios sucessivos, mas não para em 476. Além de mostrar a divisão do Império Romano em 10 nações da Europa, o capítulo 7 nos mostra que, no meio destas 10 nações da Europa, surge um chifre pequeno. E ele foca especificamente o chifre pequeno, revelando quem é ele e o que ele faria para o povo de Deus e para a santa lei de Deus. E por quanto tempo ele dominaria o mundo. Por isso, queridos, nós dizemos que o capítulo 7 de Daniel avança até o ano de 1798, e aí nos fala do juízo, porém não estabelece a data do juízo. Mas quando você chega no capítulo 8, você percebe que começa com o Império da Medo-Pérsia e se estende através dos demais impérios sucessivos, porém não para em 1798. Avança até o ano de 1844, conforme diz a profecia de Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, no capítulo 8, nos dá o detalhe do ano em que o juízo celestial teria início, queridos. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, a visão do capítulo 11 de Daniel, percebemos que a profecia não para em 1844. Avança no tempo, exatamente para o tempo do fim, para o tempo em que nós estamos vivendo. Deus nos revela os acontecimentos que precederão justamente a segunda vinda de Jesus Cristo, falando sobre o decreto dominical, falando sobre a angústia qual nunca houve e falando também do fechamento da porta da graça, a ressurreição especial dos salvos e a revelação do dia e da hora da volta de nosso querido Jesus. Esta é a beleza do livro de Daniel, a progressão no tempo. Tenha certeza, meu querido irmão, que Deus te recompensará por todo o esforço e dedicação ao estudo da profecia. Aquilo que Deus revelou para Daniel, Ele está revelando para você, para que nos preparemos para a segunda vinda de Jesus. Na parte de domingo, os 4 animais. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e vamos ler a partir do verso 1. No primeiro ano de Belsazar, este é o ano de 553 a.C., no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei
até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. A profecia bíblica fala em códigos, em símbolos, e nós precisamos deixar que a própria Bíblia interprete estes símbolos. Aqui nós vemos no capítulo 7 e no verso 2 que Daniel viu em visão que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O que são ventos e o que é mar? Ventos em profecia simbolizam guerras. Mas de onde vem isso? Em Jeremias. Em Jeremias capítulo 49 e os versos 36 a 38 mostra que ventos em profecia referem-se a guerras. E aqui fala que estas guerras estavam acontecendo no Mar Grande. O que é o Mar Grande? A palavra de Deus também interpreta água em profecia como símbolo de povos, multidões, nações. Portanto, queridos, os 4 ventos são 4 guerras mundiais que aconteceriam entre os povos e nações. E o verso 3 diz: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que são esses 4 grandes animais? A própria Bíblia interpreta no capítulo 7 e o verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis, ou 4 reinos que se levantam da terra. Vejam como a Bíblia é específica. Mar simbolizam multidões e povos e nações, ventos simbolizam guerras, guerras mundiais, portanto, e aqui fala que os 4 animais são 4 reinos que surgiriam na terra. Assim como no capítulo 2, Deus revelou os 4 impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, também no capítulo 7, Deus volta a apresentar os 4 impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, usando diferentes símbolos. Aqui são animais. A Bíblia apresenta muitos símbolos proféticos. Por exemplo, um dia em profecia significa um ano. Isto está em Números capítulo 14 e o verso 34. Estrelas em profecia simbolizam anjos. Isto está em Apocalipse capítulo 1 e o verso 20. Mulher em profecia significa igreja. Uma mulher pura representa a igreja de Deus, conforme está em Apocalipse 12, verso 1. E uma mulher prostituta simboliza a igreja apostatada, conforme está em Apocalipse capítulo 17. O que nos dá segurança ao estudarmos as profecias é sabermos que Deus não muda. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, os símbolos que ele usa são símbolos também permanentes. Na realidade, o que Deus mostrou para Daniel em visão foram as guerras mundiais, guerras entre reinos e reinos. Uns reinos subindo ao poder, outros sendo derrubados. Deus é aquele que põe e depõe os reis. Esta é uma verdade incontestável. Qualquer professor de história universal pode confirmar isso com você. Esta sucessão dos impérios mundiais. Deus, em sua presciência, mostrou através desta visão que existiriam 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Deus escreveu a história antes da história existir. Este é um argumento incontestável, irrefutável, de que a Bíblia não é de origem humana. A Bíblia é de origem divina, porque ser humano nenhum conhece o fim, o futuro. Mas Deus, além de conhecer o futuro, nos revela o futuro com detalhes. Vejam só os detalhes que Deus nos revelou nesta visão. O verso 4, capítulo 7 de Daniel, verso 4. O primeiro era como o leão. Por que Deus escolheu o leão como símbolo de Babilônia? Porque o leão é o rei da floresta. E realmente, Babilônia é representada no capítulo 2 pela cabeça de ouro, o império mais rico. Mas também Deus disse que este leão, ele tinha asas de águia. A águia é a rainha das aves.
Portanto, vemos aqui representada a glória do Império Babilônico. E menciona também, verso 4, eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Ou seja, este Império de Babilônia não continuaria com toda a glória que sempre teve. Lhe seriam arrancadas as asas, ou seja, ele teria uma queda em poder e em glória. E menciona ainda, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Ele deixaria de agir como um leão todo-poderoso e se enfraqueceria como um homem. Aqui nós poderemos lembrar de como Deus tirou o orgulhoso rei de Babilônia, Nabucodonosor, tirou dele a sanidade mental e fez com que ele passasse 7 anos comendo grama e sendo molhado pelo orvalho do céu e vivendo entre os animais. Queridos, foi-lhe dado um coração de homem. Aqui eu entendo como sendo a humilhação de Nabucodonosor, mas também a conversão dele ao Deus Criador dos céus e da terra. Todos estes detalhes relacionados ao reino de Babilônia só provam que Deus é Deus. Ele é o soberano do universo. E agora o verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. O urso representa então a Medopérsia, que se levantou mais de um lado. Queridos, todos nós sabemos que Dario, o tio, e Ciro, o sobrinho. Dario era o Medo e Ciro era o persa. Então estes 2 povos se uniram, os medos e os persas, para dominarem Babilônia. Porém, queridos, a profecia dá esse detalhe de que o urso se levantou mais de um lado. Isto significa que a Pérsia cresceu e se fortaleceu muito mais do que os medos. Os persas, eles existem até hoje, é o Irã. Portanto, queridos, aqui neste detalhe de que o urso tinha 3 costelas nos seus dentes, menciona as 3 províncias babilônicas que foram derrotadas, dominadas pelo Império Medo-Persa, que foi a Lídia, que foi Babilônia e que foi o Egito. Este é o simbolismo das 3 costelas nos dentes do urso. E agora vejam o verso 6. Depois disto eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Queridos, o Império da Grécia é representado pelo leopardo. O leopardo é muito mais veloz do que o leão, muito mais veloz do que o urso. Isto mostra a velocidade, a rapidez com que Alexandre o Grande dominaria o mundo. E mais ainda, além do leopardo ser veloz, aqui menciona que o leopardo tinha asas. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. O que quer dizer isso? Aumenta a velocidade do domínio grego. Por isso, queridos, Alexandre o Grande, com 25 anos de idade, ele já era senhor do mundo e morreu aos 33 anos. E aqui vemos outro preciso detalhe, porque o leopardo tinha 4 cabeças. E exatamente, Alexandre tinha 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E quando Alexandre o Grande morreu, o Império Grego foi dividido pelos seus 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Mesopotâmia e Síria, Lisímaco ficou com Ásia Menor e Ptolomeu ficou com o Egito. E agora os detalhes do verso 7, o 4º animal. Depois disto eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Aqui não dá semelhança com nenhum outro animal que você conheça. Era um terrível e espantoso animal, diferente de todos. Por isso diz aqui, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Este 4º império mundial é Roma, representado pelas pernas de ferro, lá do sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2. Roma é conhecido como um império de ferro. Este animal tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres, representando também a divisão do Império Romano em 476 nas 10 nações da Europa. Um outro detalhe que chama nossa atenção nesta visão e nas visões de Daniel e também de Apocalipse é que a visão sempre começa com o poder reinante. Quando Daniel vivia no Império de Babilônia, começava com Babilônia.
Quando a Medopérsia conquistou Babilônia, então a visão passou a ter início com a Medopérsia. E, queridos, em Apocalipse, João viveu no tempo do Império Romano. Portanto, as profecias de João no Apocalipse iniciam com o Império Romano, dali para frente, e não para trás. Assim como nos dias de Daniel, o Egito e a Síria já eram parte da história, já não eram mais parte da profecia, assim também, quando nós chegamos em Apocalipse, a profecia começa com o poder reinante, de Roma para frente. As profecias do Apocalipse não vão iniciar com Egito, ou Assíria, ou Babilônia, ou Medopérsia, ou Grécia. Não, queridos. É do poder reinante para frente. Precisamos respeitar este princípio de interpretação profética. Na parte de segunda-feira, o chifre pequeno. Agora vamos ler o que está aqui em Daniel capítulo 7 e os versos 8 em diante. Estando eu considerando os chifres, que eram 10 chifres, eis que entre estes chifres outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Este chifre pequeno era diferente dos demais, e nos dá aqui detalhes. Ele tinha olhos como que de homem, e uma boca que falava arrogantemente, presunçosamente. Este chifre pequeno chama atenção porque ele derrubou 3 dos 10 anteriores. Para que o chifre pequeno pudesse crescer e se fortalecer, ele teve que derrubar 3 dos 10 anteriores. Considerando que o quarto animal representa o Império Romano, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, portanto o Império Romano durou mais de 600 anos. Ele foi forte, ele despedaçou todos os outros impérios. Nenhum outro reino veio e conquistou Roma. Não, queridos. A profecia mostra, assim como no capítulo 2, o Império Romano se dividiria e não se misturaria, como o barro não se mistura com o ferro. Aqui no capítulo 7, mostra que este animal terrível, com 10 chifres, se dividiria em 10 reinos. Ou seja, não seria um outro reino sendo formado. Ele se fragmentaria. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do ano 330, irmãos. O que aconteceu no ano 330? Constantino, o imperador romano, ele transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Queridos, uma vez que Constantino transferiu a capital do reino de Roma para Constantinopla, isto foi em 330, ele enfraqueceu o reino do Ocidente. E as tribos bárbaras do norte começaram a dominar o Império Romano do Ocidente, a partir do ano 330. E isto durou até o ano 476. Foi assim que o Império Romano do Ocidente se fragmentou e se dividiu nas 10 tribos. Agora, o importante nesta divisão do Império Romano é que no meio das 10 tribos, no meio das 10 nações da Europa, surgiu um chifre pequeno. Portanto, este chifre pequeno não surgiu na Índia, não surgiu na China, e nem no Brasil, e nem na América. Este chifre pequeno surgiu na Europa superpovoada, na Europa onde existiam as 10 tribos, as 10 nações. O chifre pequeno surgiu ali e surgiu depois das 10 tribos. Considerando que o ano 476 confirma que neste ano o Império Romano do Ocidente não existia mais, foi todo ele dividido, temos que considerar que o chifre pequeno surgiria depois de 476. E foi exatamente o que aconteceu, queridos. No ano de 533, o imperador Justiniano fez um decreto de que o bispo de Roma deveria ser o cabeça geral da igreja cristã, em 533. Porém, queridos, o bispo de Roma tinha uns problemas para serem resolvidos. As tribos arianas foram sendo dominadas e subjugadas, mas permaneceram 3, criando resistência contra o papado, criando resistência contra o bispo de Roma. E somente depois que Roma papal conseguiu destruir essas 3 tribos arianas, é que ele pôde dar início à sua supremacia papal. Os érulos foram destruídos em 493, os vândalos foram destruídos em 534,
E os ostrogodos foram destruídos em 538. E agora o caminho estava livre para o poderio papal sobre a Europa. A supremacia papal começou em 538. Esta profecia de Daniel 7 identifica quem é o chifre pequeno. E são argumentos irrefutáveis, porque o chifre pequeno, ele surgiria entre as 10 nações da Europa. Capítulo 7, verso 8. O chifre pequeno viria depois que as 10 tribos surgissem. Isto está em capítulo 7 de Daniel, verso 24. Uma outra característica notável do chifre pequeno é de que ele era um reino diferente dos outros. Os outros eram reinos civis, mas este era um reino civil religioso. A Bíblia diz em Daniel 7:24, diferente dos demais. E mais uma característica notável está no capítulo 7, verso 25, onde fala que este chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou seja, ele procuraria ocupar o lugar de Deus na terra. Isto é falar contra o Altíssimo, perseguir os santos do Altíssimo. Este é o poder que mais perseguiu cristãos em toda a história. Somente o bispo de Roma ousa reivindicar para si o título de substituto de Deus na terra, Vicarius Filii Dei, aceitando ser adorado, ousando perdoar pecados, ousando tocar na lei de Deus e mudar a lei de Deus. Queridos, somente este poder, Roma papal, tem esta ousadia, esta blasfêmia. Outra característica do chifre pequeno, ainda no capítulo 7, verso 25, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Abra sua Bíblia e vamos ler capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Os outros não proferiam palavras contra o Altíssimo. Ele é um poder blasfemo e destruirá os santos do Altíssimo. Isso não é mencionado de nenhum outro reino, mas especificamente do chifre pequeno. Destruirá os santos do Altíssimo. E foi Roma papal quem destruiu e matou mais de 50 milhões de mártires cristãos, através da Inquisição Romana, Inquisição Espanhola, Inquisição Valdense, Inquisição Huguenote. Através de todas estas inquisições, os santos do Altíssimo foram perseguidos e mortos. E o verso 25 diz, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, Deus tem uma lei, a lei dos 10 mandamentos. Escrita pelo dedo de Deus, está em Êxodo capítulo 20. Queridos, este poder, chifre pequeno, Roma papal, também tem uma lei, que também se chama os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos de Roma papal, eles estão no catecismo romano. Mas os 10 mandamentos do catecismo romano são diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia. Ali nos 10 mandamentos de Roma, o segundo mandamento da lei de Deus foi omitido. Qual é o segundo mandamento? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos ver qual é o segundo mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20 e o verso 4 em diante. Aqui está o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Este mandamento foi destruído, foi omitido. Não está lá nos 10 mandamentos de Roma, no catecismo romano. Qual outro mandamento que eles destruíram? O mandamento do sábado. Lá no catecismo romano diz guardar domingos e festas. Mas aqui na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, não fala guardar domingos e festas. Aqui fala assim, lembra-te do dia do sábado, verso 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este grande mandamento do sábado foi omitido, foi substituído na lei que está no catecismo romano. Simplesmente eles dizem guardar domingos e festas.
Queridos, por isso a profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, é importante para você e para mim. Porque identifica quem é o chifre pequeno e o que este chifre pequeno faria contra a lei de Deus. O que este chifre pequeno faria perseguindo os santos do Altíssimo. Só existe um poder na terra que corresponde e que cumpre todos estes indicadores, estes sinais mencionados, estas evidências dadas na profecia para que identifiquemos o chifre pequeno. É Roma papal. Surgiu depois de 476, porque surgiu em 538. Surgiu no meio das nações da Europa. Perseguiu o povo de Deus, mudou a lei de Deus e fala contra o Altíssimo, querendo ser Deus na terra. E o verso 25 ainda completa dizendo, final do verso 25, e eles serão entregues na sua mão, eles quem? Os santos do Altíssimo. Ou seja, o chifre pequeno, Roma papal, perseguiria o povo de Deus por quanto tempo? Aqui diz, por um tempo, tempos, metade de um tempo. Um tempo é um ano, tempos 2 anos, metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio, proféticos, 1260 anos. Esta profecia começou em 538, a supremacia papal, com a destruição dos ostrogodos, e durou por 1260 anos, terminando em 1798. Quando no dia 10 de fevereiro de 1798 foi derrubado, foi preso o Papa Pio VI e levado para Valença, e lá ele morreu aos 82 anos de idade. Queridos, acabou a supremacia papal da Idade Média de 1260 anos. Bendito seja Deus por todos estes detalhes, por todas estas revelações que nos fortalecem a fé e que nos faz confiantes de que o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle e a soberania nas suas mãos, Ele é o nosso Deus. E Ele não abandona os seus filhos. Os santos do Altíssimo são a menina dos olhos deste Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o tribunal se assentou. Agora abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 26. Daniel capítulo 7, verso 26, esclarece que o juízo celestial, o tribunal de Cristo, ele seria instalado depois do término da supremacia papal de 1260 anos. No verso 25, menciona que a supremacia papal seria de um tempo, tempos metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos. Isto começou em 538 e terminou em 1798. E agora observe o detalhe que Deus nos dá aqui no verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Depois que terminassem os 1260 anos. A Bíblia deixa claro aqui que o juízo celestial ocorreria depois de 1798. Aleluia! Como Deus é bondoso em revelar o futuro para você. Como Deus é bondoso em fortalecer a nossa fé para que confiemos nele. Aqui diz, o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão, eles quem? Os santos do Altíssimo, o povo de Deus, tirarão o seu domínio. Tirarão o domínio de quem? Roma papal deixará de ter o domínio sobre o mundo. Queridos, hoje Roma papal domina o mundo. Não é a Casa Branca que domina o mundo. O mundo todo está submisso à Roma papal. Eles têm o domínio. Mas aqui menciona que será lhe tirado o domínio. Deus nos revela através das profecias que o domínio de Roma papal terá um fim. Isso está em Apocalipse 17, verso 16, que fala que ela será destruída. Isto fala também em Apocalipse capítulo 18, que Roma papal será destruída. E aqui no verso 26 menciona que o seu domínio será tirado para o destruir e para o desfazer até o fim. Jesus é o vitorioso, o soberano, o vencedor de tudo. E aqueles que estão com Cristo vencerão também. E quem está com Cristo? Você? Eu? Todos aqueles cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, agraciados pela salvação em Cristo, nós seremos vencedores juntamente com Ele. Você observa que neste capítulo 7, nesta visão, não nos é dado o ano em que começaria o juízo celestial. Isto somente será revelado no capítulo 8, a visão do capítulo 8, verso 14. Mas, queridos, aqui menciona que o juízo celestial seria depois de 1798.
E agora, este tribunal de Cristo, que será estabelecido no céu, o juízo celestial, está aqui também no capítulo 7, e o verso 9 e o verso 10. Leia comigo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui fala da sala do juízo. Esta sala do juízo também aparece lá em Apocalipse capítulo 4, onde fala de tronos que João viu no céu, e aqui fala de tronos que Daniel viu no céu, e aqui diz que Daniel viu assentado no trono o ancião de dias, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Muito semelhante à visão que João teve no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4 e vamos ver o verso 1 em diante. Aqui nós lemos: Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Agora a revelação está sendo feita para João, mas Deus mostra a mesma cena, a mesma sala do juízo. O verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este é o ancião de dias, que está sentado sobre o trono, e que tem o livro selado com 7 selos na mão. Capítulo 5, verso 1, fala que o Deus Pai, o ancião de dias, está sentado sobre o trono, e tem o livro selado com 7 selos na mão, mas não pode abrir este livro. Deus o Pai não pode abrir o livro do juízo, porque ele faz parte daqueles que serão julgados no juízo. Alguém tem que oficiar o juízo. Por isso que João capítulo 5, verso 22, diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Capítulo 5, verso 22, e João 5, verso 27 diz: E deu ao Filho o poder de julgar porque ele é o Filho do homem. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, diz que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, morreu e venceu para poder abrir o livro, ou seja, para oficiar o juízo. Alguém tem que oficiar o juízo celestial. E o juízo celestial é chamado por Paulo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo chama o juízo celestial de o tribunal de Cristo, porque ele é o juiz constituído pelo Pai. O Filho está ali para defender o Pai. E o Filho usa a vida dele em defesa do Pai e usa a sua vida, a vida dos filhos de Deus, a vida dos santos do Altíssimo. A nossa vida é usada no tribunal do céu para defender o Pai e para reivindicar a santidade do Pai e reivindicar a santidade da lei de Deus. Voltando então para Daniel capítulo 7, irmãos. Daniel capítulo 7, e vamos ver agora o verso 10. Aqui menciona: Um rio de fogo manava e saía de diante dele, ou seja, diante do trono onde está sentado o Pai. Milhares de milhares o serviam. É a mesma cena de Apocalipse 5, onde menciona que milhares de milhares, milhões de milhões estão ao redor do trono. Capítulo 7 de Daniel, verso 10. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O juízo ocorre no Santíssimo do Santuário Celestial, onde o Pai está sentado sobre o trono, cercado por milhares e milhares e milhões de seres celestiais. E lá em Apocalipse 4 diz que o trono do Pai está cercado por 24 outros tronos, onde estão assentados os 24 anciãos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que já estão no céu. Eles foram tirados daquela multidão, aquela multidão que ressuscitou com Cristo e que subiu ao céu com Cristo, glorificados. Dentre esta multidão, Deus escolheu 24 anciãos e assentou-os sobre tronos para que eles participem do juízo. Nesta visão de Daniel capítulo 7 aparecem 3 vezes esta sequência, a mesma sequência. Primeiro, o período em que Roma papal perseguiria o povo de Deus, 1260 anos. Em segundo lugar, o juízo celestial seria estabelecido. E em terceiro lugar, o reino será eternamente do povo de Deus. Em outras palavras, queridos, esta visão mostra que o domínio papal sobre o mundo é temporário, vai acabar, até que se cumpram as palavras de Deus. E então o domínio e o reino serão dados a Jesus Cristo
e aos santos do Altíssimo. Aleluia! A história se repete. O domínio papal da Idade Média deixou de existir em duas fases. A primeira fase foi que em 1798 acabou a supremacia papal. Mas o poder papal ainda continuou com os estados papais, que eram 20 cidades que davam seus impostos para o sustento do Vaticano. Mas, queridos, em 1871, no dia 13 de maio de 1871, o Vaticano perdeu também os estados papais. Portanto, percebam que a queda do domínio papal foi em duas fases. Primeiro, perdeu a supremacia papal, 1798. Depois, em 1871, perdeu os estados papais. A recuperação da supremacia papal, a recuperação do domínio papal também será em duas fases, queridos. Em 1929, dia 11 de fevereiro de 1929, o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e Cardeal Gasparri, o papado recuperou o reino papal, o Estado papal. Hoje, o Vaticano é um reino e o Papa é um rei. Somente quando for aprovado o decreto dominical, ele terá recuperado a supremacia perdida, que será a supremacia do tempo do fim. Será também de 3 anos e meio, mas literais. Só para lembrar, Satanás não é amigo de ninguém. Satanás não é amigo dos bruxos, Satanás também não é amigo do Papa. Aquele mesmo homem que assinou o Tratado de Latrão, Benito Mussolini, ele foi executado e foi morto no dia 28 de abril de 1945. E o corpo de Benito Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo. Satanás é assim. Primeiro ele usa e depois ele mata, ele descarta. Assim como ele fez com Benito Mussolini, ele vai fazer também com o papado. Por isso que hoje o papado está sendo muito útil para Satanás. Mas chegará o fim do papado. Em Apocalipse 17, verso 16, fala que eles serão queimados e comerão a sua carne. Na parte de quarta-feira, a vinda do Filho do Homem. Queridos, o texto que nós queremos ler é o de Daniel capítulo 7, verso 13. Aqui no capítulo 7, versos 9 e 10, está falando do juízo celestial. E mostra o Pai assentado sobre o trono, o ancião de dias. E agora no verso 13, mostra Deus o Filho, Jesus Cristo, vindo até o Pai para receber o livro e iniciar o juízo. É a mesma cena que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 5. Primeiro vamos ler aqui Daniel capítulo 7 e o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo estabelecido, é o único que não será jamais destruído. E você e eu fazemos parte deste reino. Queridos, o verso 13 mostra o Pai assentado sobre o trono e agora o Filho vindo até a ele no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo. Estas são as cenas descritas aqui e também em Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vocês podem perceber que aqui nas cenas mostradas para João no capítulo 4, mostra o trono do Pai cercado por 24 tronos, onde estão os 24 anciãos assentados. Não mostra Jesus. Da mesma forma como foi lá em Daniel capítulo 7. Mostra primeiro a sala do juízo com o trono de Deus. E depois mostra no verso 13, lá do capítulo 7, verso 13, mostra o Filho se aproximando e vindo até o Pai para iniciar o juízo. Exatamente o que acontece aqui. Capítulo 4 de Apocalipse mostra o trono do Pai cercado por 24 outros tronos. E agora o capítulo 5 mostra o Pai assentado no trono, com o livro selado com 7 selos na mão, mas não tem ninguém que possa abrir o livro. Capítulo 5, esta é a cena descrita aqui. Capítulo 5, verso 1 em diante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, é o ancião de dias, não é? E um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o livro do juízo. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorava muito, porque ele entendeu a importância de abrir o livro. Se o livro não fosse aberto, o juízo não começaria. E se o juízo não começasse, o caráter do Pai não seria reivindicado e o povo de Deus não seria julgado. Queridos, Satanás precisa ser condenado, ele será condenado em corte. O Pai precisa ser justificado, reivindicado o caráter do Pai, mas em corte. Nosso nome será usado em defesa do nosso Pai, em defesa da lei do nosso Pai, mas isso será feito em corte. Mas precisa ter o juiz. E o juiz aparece agora no verso 5. Veja, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo como leão da tribo de Judá é o Jesus Cristo como juiz da terra, juiz do tribunal celestial. Por isso ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. E agora diz o verso 7, e ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O Filho, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, veio ao Pai no Santíssimo e recebeu o livro na mão. Exatamente como lá em Daniel capítulo 7, verso 13. Deus o Pai, o ancião de dias, está sentado sobre o trono e agora o Filho do Homem, Jesus Cristo, é introduzido no Santíssimo para receber do Pai o livro e iniciar o juízo. Por isso em Daniel capítulo 7, verso 10 diz, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A mesma frase, abriram-se os livros e iniciou-se o juízo, lá de Daniel, é aqui também o desselar o livro, o abrir o livro, selo após selo, no processo do juízo celestial. Nós devemos entender Daniel capítulo 7, verso 13, como descrevendo a mesma cena de Apocalipse 5 e o verso 7. Daniel fala de um livro selado, e Apocalipse fala de um livro desselado. Aqui nesse livro, Testemunhos para Ministro, Deus fala, na página 115, que o livro que o leão da tribo de Judá dessela é o livro de Daniel que estava selado. Aquela porção selada do livro de Daniel, que Daniel não entendeu, diz respeito ao juízo celestial, ao santuário celestial. E esse livro é desselado pelo leão da tribo de Judá. Isso não é coisa da minha cabeça, meu irmão. É o que eu estou lendo aqui. Testemunhos para Ministros, página 115. Aqui diz, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ellen White está descrevendo aqui as cenas de Daniel capítulo 12, falando sobre o livro selado. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ela está falando de Daniel capítulo 12, versos 9, verso 10, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias literais, ali de Daniel capítulo 12. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. 1335 dias também literais de Daniel capítulo 12. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Estas cenas que foram reveladas para Ellen White em visão fazem parte do livro selado do capítulo 5 de Apocalipse. Isso não é coisa da minha cabeça, meu irmão. Eu estou lendo para você a página 115 de Testemunhos para Ministros. Agora eu continuo a leitura. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? Ela está falando da porção selada de Daniel. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Queridos, o livro selado com 7 selos não diz respeito à história da igreja, à história passada. O livro selado com 7 selos diz respeito aos eventos finais, ao juízo final. Deus fala, o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. E a última frase da página 115, leia Apocalipse em conexão com Daniel, ensinem essas coisas. É exatamente o que eu estou fazendo, lendo e ensinando essas coisas. É forçoso, é necessário entendermos que o livro selado com 7 selos é o livro do juízo. É o livro de Daniel sendo descerrado e desselado
pelo leão da tribo de Judá. Na parte de quinta-feira, os santos do Altíssimo. Eu aprecio muito esta expressão, os santos do Altíssimo. Deus não poderia chamar de outra forma aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Você e eu somos os santos do Altíssimo. Nossa ambição não é casa, carro, dinheiro, propriedades. Nossa ambição, santa ambição, é termos a santidade do nosso Deus. É sermos chamados santos do Altíssimo. É termos escrito na nossa testa santidade ao Senhor. O nome do nosso Pai, o nome de Jesus e o nosso destino, Nova Jerusalém. Queridos, os santos do Altíssimo receberão o reino juntamente com Jesus Cristo. Tudo que pertence a Jesus, pertence a você. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e vamos ver o verso 18. Aqui nós lemos: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. Jesus Cristo possuirá o reino, mas você também possuirá o reino. Jesus Cristo reinará, mas você também reinará. Por isso que Jesus Cristo diz, lá em Mateus capítulo 19, que os 12 apóstolos vão se assentar sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Porque na nova terra, a terra estará dividida em 12 supernações, tendo ali 12 reis assentados sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E nós vamos de sábado em sábado, com os nossos reis, cada povo, cada tribo seguindo o seu rei. Nós vamos nos dirigir para Nova Jerusalém, entrando pela porta que está o nome da nossa tribo, e entrando na Nova Jerusalém para adorarmos a Deus de sábado em sábado, e de lua nova em lua nova, assim como diz em Isaías 66, versos 22 e 23. Estaremos ali, adorando a Deus, semanalmente e também mensalmente. Por isso diz aqui que o reino pertence aos santos do Altíssimo, porque o reino é de Jesus e é nosso. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Leio de novo o verso 18, capítulo 7 de Daniel, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, aleluia, e possuirão o reino, aleluia, para todo sempre, de eternidade a eternidade. É o único reino eterno. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é mencionado aqui no capítulo 7 para contrastar com o reino do chifre pequeno. Porque o reino do chifre pequeno acabará. Ele será destituído, ele será destruído. É isso que diz aqui em Daniel capítulo 7. Volte a ler Daniel capítulo 7 e vamos ver o verso 26 e 27. Aqui lemos: Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles, o povo de Deus, tirarão o seu domínio, o domínio do chifre pequeno, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Para você, para mim. Que privilégio! Isso só fortalece a nossa autoestima. Somos filhos do Rei do Universo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mas, queridos, antes que chegue este glorioso dia, onde estaremos reinando com Cristo no reino eterno, nós passaremos por aflições, a angústia qual nunca houve. Por isso eu convido você para ler Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e o verso 17. Antes do reino de nosso Senhor Jesus ser implantado na terra, Satanás, ele perseguirá os santos do Altíssimo. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, nós temos o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 19, verso 10. Diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Queridos, nós temos o espírito de profecia. E nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós somos a igreja perseguida e odiada por Satanás. Mas nós somos os santos do Altíssimo. Aleluia! Isto fortalece a nossa autoestima, porque somos os santos do Altíssimo. Jesus nos adverte de que nós seremos perseguidos. E ainda existirão mártires agora no tempo do fim. Mas não desanime,
porque Cristo é o vencedor e nós venceremos com ele. Leio agora Apocalipse 13, versos 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O chifre pequeno voltará a fazer guerra aos santos. Fez na Idade Média e fará agora no tempo do fim. No tempo desta supremacia final do papado, de 3 anos e meio, literais, 42 meses, conforme diz em Apocalipse 13, verso 5, 42 meses, durante este tempo haverá sim perseguição ao povo de Deus, aos santos do Altíssimo. Por isso Jesus está advertindo no verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque alguns mártires morrerão. Mas Jesus Cristo diz, não desanime, porque logo, logo mais, o reino será dado aos santos do Altíssimo. E aqui diz o verso 7, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e povo. Jesus está dizendo que o chifre pequeno, Roma papal, vai dominar o mundo. Todas as nações da terra se curvarão diante do chifre pequeno, diante de Roma papal. E diz aqui o verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Não há exceção. Não há um país que vai se recusar em adorar e se submeter ao papado. Porque diz aqui, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas você e eu, que temos o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, vamos ser sustentados em pé na presença de Jesus Cristo. Não vamos nos curvar e adorar a besta nem a sua imagem. Assim como os 3 jovens hebreus não se dobraram e não se curvaram diante da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, nós também não vamos adorar nenhuma imagem da besta, nenhuma besta, nem um chifre pequeno, mas seremos sustentados pelo nosso Pai Celestial. Se morrermos como mártires, seremos ressuscitados e seremos glorificados e seremos arrebatados para o céu. E nós reinaremos com Jesus Cristo. Conforte-se com esta bendita promessa e que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.